É uma alegria estar aqui num dia de céu azul, ensolarado, e nós aqui dentro, falando, compartilhando os nossos sonhos e tudo aquilo que a gente acredita e luta na área do livro e da leitura. E para o tema da nossa mesa sobre cultura digital e juventudes, eu vou fazer uma mediação enquanto a mesa está voltando. Foi todo mundo atender um telefonema, digamos. Algumas urgências. Velho Novo é uma crônica da Fernanda Pompeu, que é uma pessoa que daqui de São Paulo tem se dedicado à escrita digital. Adoro quando estou na estrada e paro num restaurante com faixa na entrada avisando, sob nova direção. Algum chip no meu cérebro diz, melhorou. Deve ser por conta da força do adjetivo. Novo celular, namorada nova, apartamento novo, vida nova. É evidente que associar novidade à melhoria não passa no teste da razão, pois o novo não é, por obrigação, mais vantajoso que o antigo. O micro-ondas é muito mais novo do que o fogão, mas aquele não esquenta tão bem quanto este. A nova colega talvez não seja tão simpática e eficaz quanto a que se aposentou. Volta e meia, praguejamos contra novidades. Odiamos as ineficientes, as de curta duração. Ficamos fulos da vida ao perceber que a civilização do durável deu passagem ao descartável. Mas talvez o novo seja irmão gêmeo da esperança. Ferramenta nova, emprego novo, nova crônica, sempre nos parecem melhores. Esperança baseada no recorrente desejo de mudar. Dentro de nós, também rola assim. Já perdi a conta de quantas mudanças experimentei. Várias deram errado. Em algumas, sem querer, troquei o razoável pelo ruim. Até mesmo o bem bom velho pelo bem pior novo. Mas a asa ferida não anula a vontade de voar. Fosse assim, as pessoas só se apaixonariam uma única vez na vida. Jamais voltariam a escrever depois de um zero na redação. Em suma, não pularíamos nem da cama. Emprega-se agora um verbo chique para a substantiva mudança, reinventar-se. Na minha opinião, apropriado. Porque o reinventar-se pressupõe que você já se inventou antes. Abraçou o novo que depois envelheceu e você se animou para mais uma transformação. Gostamos das transformações. Por exemplo, ao assistir a um filme. No ponto em que a trama começa a chatear, ocorre uma virada. Descobrimos que o mocinho não é tão mocinho, ou que a mocinha não é tão ingênua. Nesse momento, a história ganha novidade. Mas uma coisa é o cinema, outra somos nós. Pessoas são mais complicadas do que personagens. Os pontos de virada da vida real nem sempre aceleram a cena. Às vezes, até retardam o ritmo. Pois em nós não existe roteiro redondinho. Ele vem repleto de pontas soltas. Há a saudade do antigo e o desejo do novo. Grudados, o antigo e o novo nos reinventam. A mesa chegou, então esse era um bom dia. Então eu vou chamar aqui na nossa mesa, nossa roda de conversa. Vou começar pela Delfina Lázaro Mateus. Bem-vinda, Delfina. Bom dia, querida. A Delfina é doutoranda em bibliotecas, arquivos, documentação no entorno digital e mestre em bibliotecas e serviços da informação digital pela Universidade Carlos III de Madrid. Coordenadora do curso de licenciatura em biblioteconomia e professora do Departamento de Ciências da Informação
da Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Membro da Agência Local de Inovação da ECA UEM, coordenadora do projeto de inclusão digital das mulheres em Moçambique e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Recursos, Serviços e Praxes Informacionais da Universidade Federal de Minas Gerais. Nossa segunda convidada para essa roda é a Regina Novaes. Bem-vinda, Regina. Regina Novaes é doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, graduada em Ciências Sociais e mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, lecionou na PUC, na Universidade Federal da Paraíba e na UFRJ. Tem artigos e livros publicados nos seguintes temas: movimentos sociais no campo, juventude, religião, cultura, cidadania e violência, o lugar das novas tecnologias de informação e comunicação na vida dos jovens está entre seus interesses de assessoria, pesquisa, reflexão. Como pesquisadora do CNPq, desenvolve projetos de pesquisa nas áreas de juventude, religião e política. Atualmente é pesquisadora visitante emérita do Programa de Pós-Graduação em Educação e Juventude da Universidade Federal do Rio de Janeiro e desenvolve trabalhos em equipe de avaliação de projetos. E Paulo Carrano. Vem, Paulo. Bom dia. Paulo é doutor em Educação. Olá. Doutor em Educação, com pós-graduação em Sociologia da Educação pela Universidade de São Paulo e Universidade de Lisboa. É bolsista Produtividade do CNPq, coordenador do Grupo de Pesquisa Observatório Jovem do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, e integra a linha de pesquisa Intelectuais, Juventude e Educação Democrática do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. Então, agora eu vou aqui me juntar para ser roda. Que maravilha a gente se encontrar aqui, né, e ouvir, né, a gente escutou aqui com muita emoção, né, a Sara e Gonzalo, esse lugar, né, que o Biblioteca Viva tem construído, de ser um lugar de encontros, e agora, depois de uma pandemia, isso se torna ainda muito mais forte, os nossos encontros literários, nossos encontros das diversas linguagens culturais têm virado encontros do abraço. Eles nos faltavam. Nós temos sentido falta de encontrar as pessoas, de olhar, de abraçar. E esses seminários, né, o 13º, tem virado um espaço importante de alargamento dos nossos sonhos, de redução dos nossos preconceitos. Nós temos aqui duas mulheres, né, uma do Quênia, uma de Moçambique, falando sobre literatura. Isso nos ajuda a nos suliar no mundo. Quantas vezes a gente está esperando contribuições que venham só de outros lugares, né? Que só nos norteiam, a gente fica só olhando para cima. Então, parabéns, SP Leitura, por essa curadoria, por esse seminário. E trazer o digital para nós que trabalhamos com as bibliotecas, com a literatura, tem sido também muito importante para eliminar uma série de preconceitos. Em alguns momentos, pareceu que o digital foi só uma solução para a situação emergencial da pandemia. Às vezes, a gente abre mão do digital porque as desigualdades são tão grandes que a gente acaba, nós, né, principalmente nós que estamos no Brasil profundo e no Brasil das bordas, a gente acaba achando isso não é para a gente, é tudo tão desigual, que para que a gente vai estar falando dessa bobagem da tecnologia? Quantas vezes na escola, né, se mandou o menino, guarda esse celular e vem para a aula? Então, a gente tem muita coisa aqui para conversar com vocês que são pesquisadores dentro desse tema. E aí, nós combinamos a seguinte dinâmica. Cada um tem 15 minutos
de exposição, e a gente começa com Delfina, pode ser? São 15 minutos para trazer as suas reflexões, inquietações, os seus caminhos aí percorridos na pesquisa. Surgiu pergunta, já vai escrevendo, porque a gente vai utilizar aí o mesmo sistema das perguntas escritas. Então, ao final, a gente vai falar aí nessa ordem, Delfina, Regina, Paulo. Eu tenho uma pergunta para os três e passo a ler as perguntas que vierem de vocês. Bom dia a todos e obrigada pelo convite para poder partilhar um pouco daquilo que temos desenvolvido enquanto Universidade Eduardo Mondlane, também enquanto pesquisadora nessa área, porque as experiências que partilharei aqui também têm a ver com a tese de doutorado que estou a desenvolver sobre a inclusão digital de raparigas em Moçambique. Bem, vamos ver se a tecnologia aqui me ajuda. Bem, imaginemos se todo mundo nem tivesse a oportunidade de estar conectado. Com certeza o mundo estaria melhor e todos nós teríamos como aceder às informações que hoje em dia circulam dentro do meio digital. Mas não é o que acontece, porque temos, por um lado, os países desenvolvidos que conseguem responder a isso e, por outro lado, países em vias de desenvolvimento, como Moçambique e Brasil, que têm muitos desafios a nível econômico, político e cultural para fazer da tecnologia um insumo para o desenvolvimento. E quando falamos de inclusão digital para jovens, precisamos primeiro partir da questão da exclusão social, porque não temos como falar da inclusão digital sem partirmos da exclusão social para depois chegarmos à exclusão digital. Então, ao retratarmos sobre jovens, é um extrato que nós fazemos da sociedade e queremos aqui analisar como é que estas exclusões sociais impactam na questão da inclusão digital no mundo. E essa questão da exclusão digital também vai trazer vulnerabilidades a estes jovens que estarão relacionados com a questão da educação, do acesso à saúde, da cultura e do emprego. Então, vemos os jovens tendo que enfrentar estes desafios que, de alguma forma, os inibem de estarem conectados e poder usufruir de todas as vantagens que circulam dentro do meio digital. Bem, trago aqui algumas experiências, vamos fazer uma viagem para Moçambique para percebermos em que contextos vivem os jovens moçambicanos. Então, vamos perceber que aqui, vocabular um pouco, temos aqui 33,4% da população moçambicana é jovem, o que poderia representar uma vantagem para a força de trabalho. Mas vamos ver que 56,8% desses jovens estão desempregados, que é um desafio. E fazendo o extrato para as mulheres, principalmente adolescentes, percebemos que 24% das meninas acabam abandonando os estudos e acabam estando submetidas à questão do casamento precoce por causa da questão cultural e de algumas crenças que existem no país. Com certeza, o abandono escolar não tem só a ver com a questão com as questões culturais, porque tem também, em algumas zonas rurais, falta de infraestrutura escolar, o que depois não possibilita que essas meninas continuem seus estudos. E pesquisei um pouquinho também sobre o Brasil, já que estou aqui, e percebi que 23% da população brasileira é jovem. No ano de 2020, na pandemia, 25% estavam fora da escola e do mercado de trabalho. Estamos a falar de jovens entre 18 e 29 anos. Temos aqui, como em Moçambique, adolescentes entre 15 e 18 anos abandonam a escola e passam por uma experiência de gravidez ainda em tenra idade. E temos 50% de jovens que, às vezes, estão envolvidos em questões de violência, ou participam, ou sofrem uma questão de violência que depois vai desaguar, às vezes, na morte. Então, dentro desta questão da violência, podemos fazer um outro recorte de raça, de pobreza, porque isso também vai influenciar para a questão da violência. E, bem, quais são as características da vulnerabilidade? Vemos que estão relacionadas com a falta de oportunidades no mercado de trabalho, principalmente com a alta competitividade que passamos hoje. Temos aqui a falta de educação de qualidade,
que depois vai impactar também na inserção no mercado de trabalho, porque as pessoas não estão preparadas para estar inseridos dentro do mercado de trabalho. Temos o acesso limitado aos equipamentos culturais, desportivos e de lazer que poderiam contribuir para ocupar esses jovens e não se envolverem em situações de violência, porque a falta desses primeiros itens muitas vezes desaguam na participação dos jovens em situações de violência. E para pensarmos na inclusão digital de jovens, temos que partir de um projeto governamental e político que vai pensar na inclusão como um processo para a redução das lacunas e das exclusões que sofrem esses jovens na sociedade. E aqui vemos que os passos que podemos percorrer para conseguirmos pensar nesse projeto de inclusão digital terá 3 fases. A primeira será a identificação do perfil desses jovens. Fizemos um extrato social dos jovens, no entanto, dentro desses jovens teremos outras questões que teremos que observar, característicos desses jovens, que depois vão determinar que tipo de programas, que tipos de ações podemos desenvolver para a inclusão digital. Segundo, é preciso identificarmos as necessidades desses jovens. Do que esses jovens precisam dentro da questão da inclusão? Por exemplo, o que as comunidades periféricas precisam e como é que elas devem ser incluídas? Como é que os jovens LGBTQI+, precisam ser incluídos? Porque sempre temos que partir da questão das características e das necessidades dessas pessoas. E, por fim, vamos definir as metodologias para esta inclusão, que é onde vamos começar a pensar que materiais vamos produzir para esta inclusão, que cursos podemos desenvolver, e sempre focando nas necessidades e nas características destes jovens, porque as pessoas precisam de informação para resolver as suas situações do dia a dia. E a sociedade, neste caso, deve considerar a inclusão digital como uma ação que resulta de um processo político, de política pública e educativa, que se centra em 3 níveis, que será o técnico, cognitivo e econômico. Algumas dessas questões já foram abordadas aqui na abertura. Quando falamos da questão técnica, estamos a falar da possibilidade de termos acesso às ferramentas tecnológicas, aos serviços tecnológicos, e dentro deste acesso precisamos incluir a questão da formação para a utilização desses equipamentos. Quando falamos do cognitivo, estamos a nos referir à construção de uma visão crítica e analítica sobre estes equipamentos, sobre esses serviços tecnológicos, e também usarmos dessa tecnologia para produzirmos insumo e estimular o capital cultural e econômico. E quando falamos do econômico, estamos a nos referir às possibilidades destes jovens poderem financiar, manter os equipamentos e os serviços tecnológicos, porque muitas vezes até podemos ter acesso, mas sabemos que a tecnologia precisa ser atualizada frequentemente. Então, qual é o apoio que esses jovens vão receber para poder participar desta inclusão digital? Aqui trago algum exemplo, uma experiência prática de inclusão em Moçambique. É um projeto no qual estou envolvida de inclusão digital de raparigas, que participamos em uma cooperação entre a Universidade Carlos III de Madrid e a Universidade Eduardo Mondlane. Bem, esse nosso projeto trabalha com adolescentes entre 15 e 18 anos, devido às características que já abordamos, que essas meninas estão submetidas no nosso contexto moçambicano. E estas características também vão trazer um impacto, quando olhamos especificamente para a tecnologia, em que existe em Moçambique, em grande parte do mundo, uma fraca participação das meninas no mercado de trabalho tecnológico, tanto nas áreas de formação. Vemos também uma grande literacia digital em Moçambique, principalmente por 48% da população é analfabeta. Então, antes de resolvermos a questão da literacia digital, também precisamos resolver a questão do analfabetismo. E também muitas dessas meninas não têm acesso à informação. Adiante vamos perceber que tipo de informação essas meninas não têm acesso. Esta é uma fotografia que foi tirada de uma das sessões de formação em Moçambique, na província de Inhambane.
para que essas meninas participassem desta formação, tivemos que fazer um inquérito, um grupo na cidade de Maputo e outro em Inhambane, e deste inquérito percebemos que estas meninas têm falta de acesso à internet ou ao computador, tanto em casa quanto na escola não tem computador, porque as escolas também têm falta de infraestrutura tecnológica. Percebemos que têm um pouco conhecimento sobre questões relacionadas com a segurança e reputação digital, elas precisam dessas informações para que possam se mover com um pouco mais de segurança no contexto digital. Estou a correr para respeitar o tempo. Então, elas têm um pouco conhecimento sobre a questão de fraudes, distorção sexual no contexto digital. Têm falta de conhecimento sobre fontes digitais, sobre emprego, sobre educação, sobre gênero, sexualidade, planeamento familiar, que são assuntos que elas precisam ter acesso, são informações que precisam ter acesso, devido também ao contexto social em que elas estão envolvidas. E para tentarmos resolver esta questão, pelo menos com esse grupo ínfimo, pensamos num curso de alfabetização digital, que é o mesmo que literacia digital, e neste curso, por falta de infraestrutura por parte da escola, os cursos foram desenvolvidos nas infraestruturas da Universidade Eduardo Mondlane, um na Biblioteca Central da Universidade Eduardo Mondlane e outro no Laboratório de Informática da Escola Superior de Hotelaria e Turismo na província de Inhambane. Então, a partir das necessidades de formações que observamos, tivemos que pensar num curso a nível básico e estándar, que pretendíamos ensinar essas meninas primeiro sobre questões básicas de informática, mas também irmos mais além para explorarmos a questão das fontes de informação digital, pois elas também precisam ter acesso à informação. E não existe inclusão digital sem que haja acesso à informação. E nesta formação tivemos que elaborar um manual de formação contendo todas essas questões. Formamos estas meninas em questão básicas de informática, o Excel, o Word, mas também por causa da crescente utilização das plataformas de cloud, tivemos também introduzir os pacotes do Google for Education nesta formação. E também exploramos as questões das redes sociais para a questão da reputação digital, para a utilização das redes sociais para o marketing digital, já que algumas meninas desenvolvem pequenos negócios para o autossustento. Então, é preciso ensiná-las a usar essas ferramentas ao seu benefício e para que possam gerar insumo econômico que às vezes ajuda elas para resolver questões relacionadas com a educação e por aí. E continuando, na questão das fontes, exploramos nesta formação as fontes digitais relacionadas com a saúde reprodutiva da mulher, que são informações que elas precisam ter acesso. Trabalhamos com as fontes digitais sobre desenvolvimento escolar, para que elas possam saber onde encontrar uma bolsa de estudo, onde encontrar um apoio para continuar os estudos. Exploramos fontes relacionadas com gênero e também os sites de emprego, como pesquisar uma vaga de emprego, como fazer um currículo vitae, que são informações que elas precisam ter e, dentro do contexto digital, há muitas fontes que tratam sobre essas questões. E, para terminar, bem, precisamos pensar na inclusão digital como um processo que também deve estar dentro da escola. Então, até os próprios currículos que nós pensamos devem começar a trazer esta questão da inclusão digital, pois assim conseguiremos ter um avanço nesta questão. Pois enquanto as escolas não pensarem em infraestrutura, em formas de fazer com que este conteúdo esteja nos currículos escolares, estaremos distantes daquilo que é o nosso objetivo de incluir digitalmente esses jovens. Muito obrigada. Delfina, esse ritmo que você colocou, a gente foi ficando meio sem ar, mas deu 15 minutos precisos. Nossa, mas eu estava aqui quase, mas eu não queria correr o risco. Não é? Deixou sem ar, né, Paulo? E a gente não queria correr o risco. Eu falei, se eu falo para ela devagar, ela vai meia hora. Mas olha, só para dizer, né, a gente não vai prejudicar aqui essa nossa roda de conversa.
Nós começamos um pouco mais tarde, nós vamos até 12h30, vai dar tudo certinho. Então agora, Regina, pode ir respirando, tá? Posso Você tem respirar? 15 minutos, Bom, por favor. então, bom dia ainda. Bom dia, né? Bom dia a todos, todas, todes. Queria começar agradecendo estar aqui nesse seminário hoje. Queria dizer que foi a primeira viagem de avião que eu fiz depois da pandemia toda. E a segunda questão presencial, que é o segundo momento presencial. Então, um grande prazer estar aqui. Queria agradecer os organizadores por esse belo seminário. Queria agradecer os parceiros também. E é um grande prazer olhar para esse público, né? Pensar que vocês estão à frente de bibliotecas, né? No Estado, né? Bibliotecas que são coisas tão importantes, né? Para a sociedade e para a juventude. Queria agradecer a Bel também pela sua excelente introdução e queria pedir que você pode me mandar um recadinho para eu parar quando for a hora, né? Porque a gente às vezes perde um pouco o ritmo aqui, e eu não tenho esse ritmo mais. Tá? Então, eu queria começar dizendo a todos, lembrando 3 coisas rápidas, né? Que as práticas digitais estão inseridas no atual momento histórico e expressam diferentes modos de agir e pensar na sociedade contemporânea. Com isso, estou querendo dizer que as novas tecnologias de informação e comunicação também são espaços de confronto, onde estão presentes lutas sociais para a reprodução ou para a modificação de valores ideais, né, democráticos ou não. Isso é importante porque eu queria dizer que as novas tecnologias, né, a tal da cultura digital, expressa velhas e traz novas contradições para a sociedade. Eu acho que esse ponto é importante porque, por um lado, elas potencializam hierarquias e preconceitos pré-existentes. A gente sabe que a internet serve para exacerbar consumismos e individualismos, e também que as redes sociais favorecem, por exemplo, bullying e cancelamentos e práticas de pedofilia e preconceitos. Mas, porém, por outro lado, elas também podem contribuir para quebrar isolamentos, produzir novos afetos, ampliar as possibilidades de identificação entre atores e grupos subalternos. Eu acho que o nome desse seminário ele vai nessa direção, né? Então, elas são fundamentais, por exemplo, para a disseminação de causas sociais entre os jovens também, né? E novos coletivos juvenis que surgem. Eu acho que a descrição que você fez de Moçambique, da juventude, muito ela combina com o que acontece no Brasil. No Brasil, a gente diz que nós temos juventudes com diferentes graus de vulnerabilidade, aonde você tem a origem social, você tem a escolaridade, você tem o local de moradia, né? A região que mora como elementos de desigualdade, assim como você tem elementos de diferença que tem a ver com preconceito, discriminação racial, que no nosso país é muito forte, é fundamental, né? Não dá para falar de juventude sem falar disso, assim como você tem outros tipos de discriminação por orientação sexual, enfim, religião também. Então, quando você junta desigualdades e diferenças, você vai ter graus de vulnerabilidade que muito parecem com o que você descreveu sobre Moçambique. Então, lembrando isso, né, e sabendo que nunca aconteceu antes, né, diferentes correntes de pensamento, posicionamentos políticos, alternativas religiosas, e se expõem umas às outras. E é por isso, inclusive, que nós temos, mais do que nunca, essas polarizações, né, e essas disputas, as fake news, por exemplo. E aí eu acho que isso é muito importante para dizer que os jovens, quando se conectam, eles vão ter o local, o nacional e o internacional ao mesmo tempo. Então, isso muda um pouco a socialização juvenil. E é sobre isso que eu vou falar, vou tentar falar rapidamente, né, o que acontece com as novas gerações. As novas gerações que têm acesso à internet, de uma maneira mais precária ou não, viver num tempo, né, onde o virtual e o presencial se interpenetram tão profundamente, né, onde o celular muda a questão do tempo e do espaço, faz com que essas novas gerações considerem o presencial e o virtual como parte de uma mesma realidade. Então, quem trabalha com a juventude tem que entender que, para outras gerações como para a minha,
o virtual complementava, né? E para essa nova geração faz parte de uma mesma realidade. A realidade é composta por essas duas dimensões. É difícil, muitas vezes, pessoas de outras gerações entenderem, né, o que está acontecendo. Como você lembrou, a gente manda guardar o celular, né? Então, esse tipo de coisa é importante para pensar nas novas gerações, que elas já estão, na verdade, elas já estão... a realidade é composta dessas duas dimensões, né? Não tem a realidade presencial e a internet. É uma realidade só. Então, por isso, algumas questões novas vão aparecendo. E eu vou tratar de três delas bem rapidamente. A primeira é a relação indivíduo-sociedade, que é muito importante a gente saber o quanto, né, o público e o privado e o íntimo são reordenados nessa nova situação que os jovens são socializados hoje. Por que são reordenados? Parece um paradoxo o fato que o pessoal e o íntimo é mais exposto hoje do que foi exposto quando você não tinha internet. Então, é um paradoxo, né? Menos presencial e mais íntimo. Como é que fica isso, né? Então, esse é um ponto bastante importante para entender as novas gerações. Então, você tem uma intimidade pública, que é diferente da intimidade. E, ao mesmo tempo, você pode ter uma intimidade com causa pública, quando os jovens estão em coletivos, né? Então, falar de si faz parte da socialização desses jovens. Falar dados biográficos, eles entram em roda. Para o bem e para o mal, as pessoas se expõem muito em relação a isso, mas também os novos movimentos sociais não podem ser compreendidos sem você entender que o falar de si é uma forma de construção de militância e que liga a vida pessoal com a vida social, né? Então, esse é um ponto bastante importante que a gente tem que falar sobre o que algumas pessoas, alguns autores dizem, né? Não basta viver, é preciso contar. E contar aonde? Contar nas redes. Isso vai fazendo parte da forma como os jovens vão se colocando no mundo de hoje, né? Todos os jovens, sendo que uma parte deles, inclusive, vai questionar a sociedade a partir dessa intimidade com causa pública, né? Então, a gente tem vários exemplos em relação a isso, né? Porque todo tempo tem que se decidir o que não é comunicável, em que rede, em que plataforma e como, né? Tudo aquilo que a gente pensa que, às vezes, é completamente desordenado, tem um ordenamento específico, né? O que eu posso dizer aonde, o que eu não posso dizer nunca, o que eu devo dizer sempre. Então, é muito importante pensar que isso faz parte, né? Isso faz parte da socialização juvenil, da sua sociabilidade também, né? Então, esse ponto do falar de si, dessa intimidade com causa pública, só isso já dá uma coisa bastante importante para vocês, para nós que trabalhamos com a juventude, para quem está nas bibliotecas, para entender, inclusive, como é que se constitui essas circunstâncias, né, aonde os jovens vão se engajando socialmente, né, ou vão, na verdade, o seu sofrimento também é trazido para o espaço público. Isso é importante porque, quando a gente falava de movimentos sociais há pouco tempo, a gente falava apenas dos mediadores mais conhecidos, mediadores como padres, agente de pastoral, grupos de igreja, professores do ensino médio, projetos sociais, programas governamentais. E agora nós estamos falando também de mediadores que são os próprios pares, que estão em conexão com esses jovens e vão criando com eles a ideia do grupo, porque juventude é igual a agregação social, fazer parte de alguma coisa. Então, você tem o presencial, o imediato, e também tem, por exemplo, grupos de jovens, de pares, né, de jovens negros, jovens mulheres. Aí você tem várias possibilidades de grupos que vão conhecendo espaços de engajamento através da internet. Isso é importante, porque esses coletivos juvenis, eles são, no caso do Brasil, eles começaram nos anos 90, mais fortemente, e desenvolveram muito nessas novas décadas, fazendo com que a palavra coletivo, que antes era uma palavra apenas do dicionário, passe a ser usada muito. Meu coletivo, eu vou para o coletivo negro, coletivo, etc., né? Então, essa ideia é importante dos coletivos juvenis como locus de criação estética, experimentação política. Então, esse ponto que eu queria chamar a atenção, não podendo aprofundar mais, é a ideia de que é preciso situar a história de vida na história social. É preciso compreender as trajetórias dos jovens no seu tempo histórico, no tempo em que se é jovem. Não adianta a gente comparar juventudes de épocas diferentes sem comparar sociedades
onde vivem esses jovens. E aí vem o segundo paradoxo, que é muito interessante. Né? O primeiro foi essa coisa do pessoal estar sendo tratado de outra maneira, e o segundo, será que, e aí é uma provocação, será que as redes fortalecem ou enfraquecem o território? A primeira resposta é que as pessoas vão viver uma vida online, né? Sem o território. E o que nós vamos percebendo nas pesquisas é que território e rede se complementam, de novo, sempre para o bem e para o mal, né? Porque nós vamos ter no território também dinâmicas sociais excludentes, mas para o bem também em termos de fazer ligações que antes não existiam. Então, isso é muito importante. Através de informações autobiográficas, se dá concretude, né, a questionamentos de desigualdades e exclusões sociais. Por meio de histórias de vida, de histórias pessoais, as pessoas dizem sobre as injustiças sofridas por discriminações ancoradas em preconceitos de classe, raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, religião ou criminalização do local de moradia. E aí é um ponto bastante importante, porque os jovens de hoje, os jovens da periferia, sofrem também uma discriminação por endereço. Dize-me aonde moras, eu te direi quem és. E os jovens, inclusive, conseguem maneiras, quer dizer, tem estratégias para não dizer onde moram, né? Para fugir dessa questão. Então, por aí, você vai, então, ter uma noção, eu vou falar sobre o que aconteceu com a categoria periferia. A categoria periferia era uma categoria paulista, né? Quem morava em outros lugares usava outra palavra, usava ponta de rua, no Nordeste, no Rio, a gente fala mais em favela ou subúrbio. Mas o que aconteceu com a categoria periferia? Que ela remete ao território, aonde os jovens vivem. Aconteceu que nessa combinação entre território e rede, a palavra periferia transformou-se num substantivo e um adjetivo nacional. Aí eu pergunto, isso teria acontecido sem as redes? Esse território local que passa a ser valorizado positivamente, que passa de estigma a emblema, porque hoje você vai ter várias colocações, eu teria aqui para dizer para vocês como as pessoas falam sobre a periferia, né? Dizem que São Paulo tem um papel muito importante nisso, porque foi a partir da música dos Racionais MC, periferia, periferia, em qualquer lugar, que você passa a ter, no Brasil inteiro, o chamamento de comunidades e favelas que passam a ter, na palavra periferia, uma forma de identificação que se dá no próprio território, mas que se dá também online. Então, essa música dos Racionais MC, ela tem um papel, segundo os estudiosos, né, um papel muito importante para essa frase periferia, periferia, em qualquer lugar, aonde você vai ter uma junção muito interessante entre território e rede. A palavra periferia vai valorizar o território, o local onde eu estou, mas ela só tem sentido na rede, onde as pessoas começam a se definir e trazer e os jovens vão trazendo para essa ideia, né? Para essa ideia de periferia, a ideia de uma série de questões que estão ligadas à juventude brasileira. Então, tem os exemplos interessantes que são colocados aqui, né? Por exemplo, um jovem que diz: Sobrevivendo no Inferno, que é o álbum dos Racionais MC, foi a política pública que nenhuma prefeitura fez. Me deu identidade. Isso nos anos 90. E os saraus fizeram o mesmo nos anos 2000. E se o rap me deu o direito de existir, o sarau me deu o palco. Depois ele continua falando dos rolezinhos e a gente poderia também falar dos slams. Essas formas artísticas, elas têm sentido na valorização do território, né, e têm sentido só quando você pensa em conexão, né? Então, na verdade, os jovens vão pegando a palavra periferia e vão dando outros sentidos para elas de acordo com as discriminações que sofrem. Então, por exemplo, né, você tem aqui, dei alguns exemplos no texto que eu entreguei, tenho muito orgulho de ser preta e periférica. Periférica tornou-se, então, uma coisa que era negativa, ganha um sinal positivo. Então, já estou terminando. E aí você tem vários outros exemplos. Eu sou bissexual, negro, periférico, sonhador e criativo. Né? E aí você tem várias questões nesse sentido. Bom, a FLUP, a feira, e aí eu já chegaria no último ponto, né? Que seria a ideia de que a FLUP, que é a feira da literatura periférica, né? Que traz assim, jovens dos slams da América Latina toda, ela vai funcionando
há muitos anos no Rio de Janeiro, e ele é muito exemplo do que aconteceu com essa história de cultura periférica, né? O Écio Salles, que é um dos organizadores da FLUP, fala: sempre se duvidou que existissem leitores e escritores na favela. Sempre se duvidou, né? Mas é preciso ter uma outra visão dessa questão. A escola pública não só produz analfabetos funcionais, né? E em seus 5 anos frente à FLUP, né, ele percebeu, então, como ele encontrou vários escritores na FLUP também. E aí você tem todos os coletivos de autoria, de cultura negra que vão começar a fazer o formato digital que modifica a produção literária. Isso é muito importante, quer dizer, a ideia de que são novas hierarquias que se formam quando o digital entra nas bibliotecas, né? Como vocês deram bastante exemplos que estão sendo colocados aí. Como eu não vou poder colocar muito mais, vou deixar apenas uma questão final, né? O meu ponto é que essas coisas são complementares e elas se modificam mutuamente e criam novas hierarquias e abrem possibilidades de questionamento de velhas hierarquias. Então, nesse sentido, as bibliotecas, aí para fechar, né, eu diria que a biblioteca é território e é digital ao mesmo tempo. Então, a biblioteca, os espaços onde estão as bibliotecas, muitas vezes espaços que são desqualificados pela presença de uma polícia violenta, de um tráfico de drogas que desrespeita os moradores, a biblioteca muda aquele espaço, né? E, ao mesmo tempo, ela é local e ela é internacional e ela é nacional. Ela abre essas possibilidades. Então, eu terminaria aí uma ideia de que, na pandemia, nós tivemos os exemplos das duas coisas. Tivemos uma grande exclusão da escola e dos coletivos, porque tanto a conexão como os aparelhos demonstram, explicitam a desigualdade social, mas, ao mesmo tempo, nós tivemos muita coisa criativa que aconteceu em termos desses jovens periféricos que se organizam nos coletivos, que fazem com que nada será como antes. A questão final é que novo balanço acontecerá depois da pandemia. E a aposta é que rede e território possam sustentar apostas, né, de jovens periféricos que podem reinventar, apesar de todas as dificuldades, e surpreender, que eu acho que é o ponto fundamental dessa fala. Obrigada. Deu uma corrida. Obrigada, Regina, dentro do tempo. E eu estou aqui já cheia de perguntas, então vocês escrevam as suas para eu não dominar as perguntas depois aí da fala do Paulo. Por favor, Paulo. Bom dia. Bom dia, vou falar como carioca, para geral. Enfim, é uma alegria enorme, queria agradecer demais o convite. A gente está inaugurando, né, reinaugurando a presença e assim, um lugar de muita responsabilidade. O leque de possibilidade de convite de vocês é enorme, né, nacional e internacionalmente, então uma honra muito grande estar aqui, agradecer demais SP Leituras, CISEP e o Governo do Estado de São Paulo, e um prazer assim, muito grande também retomar a conversa com Regina Novaes, nossa mestre, companheira, conhecer a Delfina e agradecer demais também a Isabel por essa sua mediação generosa. Eu me animei, eu queria dizer para vocês que eu me animei, escrevi um texto enorme, porque e eu não vou conseguir falar aqui. Então, eu já peço de antemão as escusas, né, desculpa de vocês, pelos saltos mortais que eu vou dar aqui, e o diálogo serve para isso, para completar essas lacunas e deixar outras abertas também. Então, o texto já foi enviado para a Giovana, vai ficar circulando por aí. Eu vou tentando, né, manter esse tempo, que é o tempo também que garante o diálogo, e eu vou dar uns saltos aqui, e vocês vão reparar, talvez, mas a gente vai seguir a conversa. Eu queria, para não deixar de falar, nessa leitura que eu vou fazer aqui meio fragmentada, que talvez a minha preocupação maior seja que a gente possa dialogar sobre algumas essencializações, né, nesse debate, né, da juventude e cultura digital. A Regina e Delfina já adiantaram muitos, né, ou seja, jovens são todos iguais, então a Delfina traz o tema da desigualdade,
de gênero, né, tão forte, tão parecido, Moçambique e Brasil, né, do que tem de bom, do que tem de grave também. Regina já introduziu a todos nós no campo de estudo da juventude, na sua complexidade, né, e algo, eu queria pegar carona aqui, Regina, rapidinho, algo fundamental que às vezes nem tanto é feito, né, que é discutir o coletivo, o identitário, e o biográfico, né? Cada vez mais no mundo que se singularizou, né? Que se individualizou, onde os sujeitos lutam para se individuar, se tornar autônomos, é preciso reconhecer os biográficos, né? Não existe o favelado, a favelada, não existe o operário, né? Existem os sujeitos concretos que vivem uma determinada estrutura social, num espaço, num tempo. Então, eu queria, então, abrir essa conversa sobre algo que, nesse debate da juventude e cultura digital, é muito essencializado, a ideia de nativo digital. Né? Não é uma questão de dizer que é certo ou que é errado usar nativo digital. O meu grande problema com essa expressão nativo digital, que todos nós usamos aqui e ali, é que ele pode trazer uma ideia de naturalização. Esses jovens já nasceram nesse ambiente e não precisam fazer muito esforço para compreender esse ambiente. Então, cada vez mais, o mundo digital, o mundo das redes sociais, exige decodificação, decifração. O que é o mundo dos algoritmos? Né? O que é, por exemplo, eu pesquisador, nós, quando eu me vejo, eu entro naquele inferno da rolagem. E o algoritmo está me mandando ver coisas que eu não tenho tempo para ver. Mas eu me fascino por aquilo, porque o algoritmo já entendeu que eu gosto daquilo. Né? Então, isso é uma certa captura do nosso desejo, isso é também uma atenuação da nossa capacidade de agir livre e reflexivamente. Então, a gente tem que, não é que tem que lutar contra isso, tem que agir de maneira consciente em relação a isso. Então, há um grande desafio cultural, mas também educativo. Então, nesse sentido, talvez eu faça uma fala aqui muito mais para educadores que todos nós somos e educadoras que todos nós somos nesse diálogo com a juventude. Então, eu queria, em primeiro lugar, um pouco combater essa ideia de nativo e nativa digital. Aliás, tem uma questão de gênero aí, né? Ninguém fala nativa digital, fala nativo digital. Mas os dois estão, do meu ponto de vista, são problemáticos. Né? E sobre isso eu queria conversar. Por quê? Essa noção de nativo digital não traz dois desafios que são tremendos, que é o desafio da reflexividade, de viver num mundo de complexidade e de profunda desigualdade, e a própria noção de desigualdade. Né? Quando eu falo nativo digital, parece que todos têm acesso, e a gente sabe, e não vamos repisar isso aqui, que já foi tão bem falado, né, em nossos países, como é difícil o acesso, e qual é o papel também que sociedades e governos jogam para reduzir essas hierarquias. Então, eu vou agora, dito isso, que eu sou um improvisador de marca maior, e eu vou me perder e daqui a pouco ela vai estar me cobrando aqui. Eu vou ler alguns textos, volta e meia, levanta a cabeça e a gente conversa. Antes que eu esqueça, em 2015, aí eu fiz muitos caminhos para chegar até aqui. Né? Esse tema é de uma complexidade, de uma abertura enorme. E eu pensei até falar um pouco de um documentário que nós fizemos, eu já deixo aqui, quem quiser assistir, chama-se Uma Escola entre Redes Sociais. Nós passamos um bom tempo numa escola no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, tentando perceber como é que a escola, né, a comunidade escolar, lida com as redes sociais. Isso era 2015, o Facebook estava vivo ainda. Bom, isso é um outro debate, enfim. Mas, em linhas gerais, não vou falar do documentário, que ele está no YouTube. Professoras se sentem muito sozinhos para lidar com esse fenômeno. Não há um projeto político-pedagógico, não há uma discussão coletiva, não há nem orientação sobre isso, como lidar com isso. Então, tem um professor que entra em pânico com as redes sociais e se fecha. Tem a professora que quer ser jovem e fica um pouco até ridículo, o professor, a professora querendo falar a linguagem do jovem. E, às vezes, querem didatizar as redes sociais, que é um espaço de liberdade, né, de encontro, de construção de si e também do coletivo. E aí a escola, com aquele velho vício de escolarizar tudo, né, cria um problema. Os jovens reagem a isso. Então, há jovens que criam um perfil da rede social só para falar com o professor, com a professora, e um perfil para ele ser quem ele realmente é. Então, assim, o filme trata um pouco dessas questões. Eu pensei em falar mais sobre ele, mas eu não vou falar, não. Já dei a minha dica. Então, eu vou ler aqui. Sempre que indagamos jovens sobre os mais diferentes aspectos que envolvem suas vidas,
aprofundamos o conhecimento sobre realidades que buscamos transformar. Ao se elaborar políticas públicas em diálogo com jovens, avançamos na construção de redes de proteção para os mais vulneráveis e na criação de espaços públicos participativos de encontro e diálogo. É nesta perspectiva que encaro este nosso momento de diálogo, neste 13º Seminário Internacional Biblioteca Viva. Espero contribuir para refinar nossa capacidade de escuta, compreensão e diálogo com jovens e as juventudes de nossas cidades. Em que momento? No momento da maior gravidade, onde a democracia brasileira está ameaçada. E eu não vou falar mais sobre isso, porque vocês sabem do que eu estou falando. E se quiserem, no diálogo, a gente volta a falar sobre esse assunto. E alguém falou em urna aqui ainda agora, eu fiquei até assustado. Eu também dei um salto enorme, eu fiz uma digressão sobre a pandemia, porque você tem toda a razão, a pandemia ainda está aí, você está de máscara. Eu só tirei máscara agora, fiquei feliz da vida. E ela não está aí ainda como estava, mas ela ainda está aí, percebe? E no debate educacional, eu queria chamar a atenção de algo para o diálogo, que é uma reiterada afirmação de que a pandemia foi um desastre. Claro, é uma pandemia, não é uma festa, não é um carnaval. Para os jovens e para as jovens, porque perderam conteúdos. E agora vão correr para recuperar conteúdo. Os efeitos dessa correria já estão se dando, né, em crise de ansiedade coletivas em adolescentes em nossas escolas. E não se faz a pergunta que me parece fundamental. Nada contra repor conteúdo. Eu sou professor, é importantíssimo. Nós temos coisas a entregar para os jovens, dialogar com eles. Mas uma pergunta que não se faz, é uma pergunta existencial, o que você, jovem, fez com aquilo que a pandemia fez com você? Como você superou esse momento? Que aprendizagens você teve? Que coletivos você constituiu na pandemia? Que novo mundo você conseguiu vislumbrar nesse momento tão difícil da humanidade? E essa é uma pergunta que precisa reconhecer a autonomia do jovem e da jovem. Precisa reconhecer que ele não foi apenas vítima da pandemia, como nós não fomos. Nós estamos aqui, né, reimaginando o futuro junto. Então, essa pergunta me parece fundamental, não só nas escolas, mas também nas bibliotecas, em todos os centros culturais. O que você fez com aquilo que a pandemia fez com você? Né? A provocação inicial foi do Sartre, né? Todos sabem disso. Então, eu vou agora trazer uma discussão que eu acho que é fundamental, que é o desafio da escolha. Né? O desafio da escolha. É um mundo de complexidade que nos convida a escolher. Cultura é algo que se vive em comum, são conhecimentos, signos, valores e experiências compartilhadas. Em linhas gerais, é possível compreender a cultura como compartilhamento de significados comuns ao redor de determinado modo de vida e também como domínio das experimentações que envolvem as artes, os aprendizados, as descobertas e o esforço criativo. Jovens não podem ser concebidos como uma categoria homogênea. Eles e elas precisam ser considerados numa perspectiva de multiplicidade. São também as interseções entre geração, classe, raça, gênero, experiências e uso dos territórios, incluindo digitais, nas identidades coletivas juvenis. Os estudos sobre jovens e culturas juvenis tendem a oscilar as miradas entre os incorporados, com vínculos fortes com as instituições dos sistemas, e os alternativos, ou dissidentes, contraculturais ou antissistêmicos, não incorporados aos esquemas da cultura dominante. Frente a representações gerais sobre as idades, existe o jovem real, de experiências múltiplas e resistentes que não podem ser resumidas na imagem negativa do jovem perigoso, dos espaços populares e periféricos, ou do jovem herói, capaz de, sozinho e sem redes de proteção, superar os desafios estruturais que herdou da sociedade. O estudo dos grupos culturais concretos, a partir de suas práticas, representações e experiências de uso dos territórios, nos permite compreender, sem recorrer a categorizações prévias e estereotipadas, investigar jovens em seus espaços culturais, de vida, lazer e trabalho, como forma também de dialogar com o outro. Diálogos que não são tão somente conceituais, mas são práticos, são da vida, são da fraternidade e da amizade. Isso tudo que os encontros podem proporcionar. Precisamos, contudo, ter olhos para ver e ouvidos para escutar os sinais de nossos tempos. Experimentamos uma passagem de época para uma sociedade planetária e os recursos informacionais e digitais são decisivos nesse processo. Transformações estruturais, estou eu me enrolando aqui com os papéis, entrelaçam com a subjetividade e os indivíduos são
permanentemente desafiados a fabricar a si mesmos, não raras vezes com poucos suportes e redes de apoio. É possível dizer que temos hoje mais recursos para individuação no sentido da conquista da autonomia, porém, isso se dá em contexto de profundas desigualdades de oportunidades. Algo que chega a ser adoecedor, né? Você tem um mundo de possibilidades a escolher, mas você não tem a plataforma de salto existencial para alcançar. Nesse contexto, a informação é fonte fundamental de produtividade e poder. E uma sociedade que utiliza a informação como seu recurso principal altera a estrutura constitutiva da experiência. Se, por um lado, todos são bombardeados por informações, por outro lado, nem todos têm acesso a códigos e linguagens para organizar a informação de maneira significativa. A capacidade de traduzir os códigos das mensagens e passar de uma linguagem a outra é uma medida de grau de autonomia ou subordinação dos indivíduos. Aquilo que descartamos de informações é sempre maior do que aquilo que podemos acolher. É neste quadro que advém a sensação constante de perda, de frustração, depressão e outras formas de sofrimento psicológico. É nesse sentido que o sociólogo e psicólogo italiano Alberto Melucci aponta que o eu deve ser capaz de jogar e aprender a decidir quem é e o que quer a cada momento. O eu joga e assume identidades múltiplas, no sentido mesmo daquele balanço estrutural da roda do carro, que precisa oscilar para não quebrar. O indivíduo assume, então, o desafio de ser autônomo e de realizar eleições múltiplas no contexto de sociedades cada vez mais complexas. É assim que pode-se dizer que escolher é um destino inescapável do nosso tempo, tal como assinalou Alberto Melucci. Um dos grandes desafios educacionais, em especial num tempo de multiplicidade de informações e apagamento dos limites entre desinformação e verdade, encontra-se na produção de condições de aprendizagens para que estudantes possam fazer boas escolhas para si e para os outros. Eu devo ter o quê? Uns 5 minutos? 8, que luxo! 8 minutos. Então eu corro menos, vou trazer outras coisas. Eu trouxe aqui algo que parece ser um pouco antigo, né, que é uma entrevista do Humberto Eco, de 2009. Mas é interessante que a gente tem essa ideia de que a velocidade do digital apaga tudo. Não, alguns vetores permanecem, né? O da fragmentação, o da simultaneidade e da perda de referências, por exemplo, inclusive da memória. E olha o que o Humberto Eco falou lá nos idos de 2009, numa entrevista da revista Der Spiegel. O Google é uma tragédia para os jovens, afirma Humberto Eco. O literato italiano concedeu entrevista esclarecendo que sua atuação na exposição do Louvre, que ele organizou, que se chamou Vertigem das Listas, era uma forma de afirmar que organizar boas listas sobre os mais diferentes assuntos seria uma medida de nossa qualidade cultural. A entrevista é uma instigante forma de demonstrar como, em diferentes épocas de nossa sociedade, desde Homero até James Joyce, passando pelos renascentistas, a organização de listas foi uma medida de cultura. No caso específico do Google, que nos remete diretamente ao tema de nossa conversa, ele disse, Humberto Eco, o Google faz uma lista, mas no minuto em que eu olho para a minha lista gerada pelo Google, ela já mudou. Essas listas podem ser perigosas, não para pessoas mais velhas como eu, que adquiriram o conhecimento de outra forma, mas para os jovens, para quem o Google é uma tragédia. As escolas precisam ensinar a fina arte de discriminar. Eu diria... Tudo que eu falar escola, leia a biblioteca também, que é um pouco essa ideia que somos educadores coletivos. E complementa. A educação deveria voltar à forma que era nas oficinas do Renascimento. Lá, os mestres não eram necessariamente capazes de explicar aos alunos por que uma pintura era boa em termos teóricos, mas eles faziam isso de forma mais prática. Veja o seu dedo, isso pode parecer com isso, mas ele é de fato assim. Veja, esta é uma boa mistura de cores. A mesma abordagem deveria ser usada nas escolas ao lidar com a internet. O professor deveria dizer, escolha qualquer assunto, quer seja a história alemã ou a vida das formigas. Busque 25 páginas diferentes. Se 10 páginas descreverem a mesma coisa, pode ser um sinal de que a informação publicada está correta, mas pode ser também um sinal de que alguns sites copiaram os erros dos outros. Carlos Ginzburg também avaliou que a internet seria tão somente potencialmente democrática, que tenderia a aprofundar as assimetrias se não dominarmos os instrumentos do conhecimento. Domínio este que ainda não pode se prescindir
com a escola. O historiador italiano alertou que, ao invés de reduzir as distâncias atreladas à hierarquia social, a internet a intensifica. O Google pode ser um instrumento poderoso de pesquisa histórica, e, ao mesmo tempo, um instrumento poderoso de cancelamento da história e de homogeneização cultural. No presente eletrônico, o passado se dissolve. Altera-se, assim, um mundo em que as futuras gerações irão viver, num quadro de fragmentação do conhecimento e da perda da profundidade da história. Os conceitos do presente e futuro se tornam mais frágeis, e o passado também, ao menos, assinala o passado como os historiadores o viam. Não vai dar tempo de falar, mas o Ginsburg conta numa entrevista que está no YouTube, no Fronteira do Pensamento, muito interessante, a história de uma jovem de 22 anos, uma russa, que entra em contato com ele e pede o e-mail dos Cavaleiros do Bem, do século XV. Uma pesquisa que ele tinha feito, e esses cavaleiros falavam com os anjos, assim como ela falava. E ela dizia, eu quero o contato dos Cavaleiros do Bem. E o Ginsburg achava primeiro que ela estava brincando com ele, mas não. O que ele percebeu é que ela perdeu a profundidade do tempo e da história e do próprio espaço, que eram 20 mil quilômetros, né, da Rússia até a Itália. Então, acho que é algo para se pensar também. E o que seria isso agora no mundo do multiverso, né, onde as fronteiras entre o real e o imaginário se dissolvem muito mais. E eu falo isso não para dizer o Google é uma tragédia. Eu não acho que o Google é uma tragédia. O que eu acho que pode ser uma tragédia é navegar sem bússola, navegar sem régua e compasso da reflexividade, né? E nós estamos à disposição para isso. Nós, educadores, temos que estar à disposição, não para orientar, mas para fazer uma relação de ajuda. Eu vou só citar um tema que eu acho que é da maior importância, tem um interesse muito grande, que é o desafio do olhar, o desafio das imagens, né? Parte constitutiva, eu não diria total, mas muito expressiva das culturas digitais está no campo do olhar, está no campo das imagens. As imagens primeiras que nos chegam não são as que devem ser acatadas. A primeira imagem é a que fica. Não. A primeira imagem deve ser aquela que é combatida. Numa sociedade racista, a primeira imagem que te chega do negro é uma imagem deteriorada. Numa sociedade machista, a primeira imagem que te chega da mulher é uma imagem de submissão. Numa sociedade adultocêntrica, a primeira imagem que chega da criança é uma imagem de heteronomia e não de autonomia. Então, as primeiras imagens devem ser combatidas. Eu queria ler aqui, muito rapidamente, nesse finalzinho, a bela passagem do Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano, né? E que eu já perdi aqui. Só um instantinho, estou preocupado agora, não perder o tempo. Enfim, está perdido aqui. Mas quem já leu vai lembrar, quem não leu vai atrás. É muito bonito. O menino Santiago não conhecia o mar, e o pai leva o menino para ver o mar. E o menino fica mudo de beleza. E o menino diz para o pai, pai, me ensina a olhar. Né? É de uma beleza profunda, de uma atualidade, né, tamanha nesse mundo, de que nós precisamos de relações de ajuda para olhar. Assim como os jovens nos ajudam a olhar também. Muitas vezes, quantas vezes nós não recorremos a jovens para que eles possam, mais imersos nesse mundo, nos ajudar a compreender esse mundo onde eles estão. E eu termino, eu vou cometer aqui uma coisa que eu falei, será que eu faço isso, gente? Será que eu não faço? Eu fiz uma dissertação de mestrado, tem 30 anos. O que uma coisa de 30 anos ainda tem validade hoje? Fiquei pensando, mas era uma pesquisa com crianças que trabalhavam e estudavam em escolas da Maré, né? 3 escolas da Maré, conjunto de favela no Rio de Janeiro, e o título da dissertação é Se Der Tempo a Gente Brinca, o lúdico e o lazer da criança que trabalha e estuda. E esse Se Der Tempo a Gente Brinca foi dito por um menino, o Fernando, que ele sempre passava pelos projetos de capoeira, dança, e ele falava, professor, bota meu nome aí, e nunca voltava. Professor, bota meu nome aí, e o Fernando nunca voltava. Eu falei, Fernando, você passa aqui, bota meu nome aí, você nunca volta. Tio, aqui eu tenho que cuidar dos meninos, eu sou o mais velho, tenho que cuidar dos meus irmãos, eu tenho que ir para a escola e depois tenho que dar comida para os porcos, que eu cuido lá do chiqueiro. Mas um dia, se der tempo, a gente brinca. E essa
frase do Fernando, né, ficou na minha cabeça e eu fiz essa pesquisa. E na pesquisa eu conversei muito com essas crianças trabalhadoras na escola. E eu achei lá na minha dissertação, tão velhinha, duas passagens de dois meninos de 12 e 11 anos que eu vou terminar com eles. Eles falavam sobre biblioteca assim. Eu já pedi à tia para ir na biblioteca, mas ela diz que não pode, porque tem muita matéria atrasada. Eu queria ir lá só para ler. Deve ter livro legal. Se eu fosse governo, eu colocaria uma biblioteca no pátio para todo mundo ler, para não ficar brincando e entrar na biblioteca. Ele já interiorizou um pouquinho a coisa da autoridade do docente, mas tudo bem. Mas se eu fosse governo, eu colocaria uma biblioteca. E o outro, o Washington. Eu, se fosse presidente do Brasil, bom, dependendo do presidente... Se eu fosse presidente do Brasil, eu deixava até brincar, mas também teria o direito de ir para a biblioteca. Que bonitinho, né? Então, para terminar, eu queria dizer o seguinte. Como eu disse, lá se vão 30 anos dessa dissertação de mestrado, e a citação pode parecer um pouco anacrônica a vocês que têm as bibliotecas como território de vida e trabalho cultural e pedagógico. O país, em 92, havia recém saído de uma ditadura, crianças trabalhavam e as escolas que pesquisei não possuíam biblioteca para seus estudantes. O que eu faço de pergunta aqui para o nosso diálogo é se ainda há atualidade nas referências que eu trouxe. Se crianças ainda têm dificuldade de usar as bibliotecas, e não só a biblioteca, todos os recursos criativos que uma criança, um jovem pode ter quando está num espaço público, que deveria ser um espaço de democracia, liberdade e criação. Essa é uma pergunta que eu faço para a gente dialogar, especialmente vocês que estão no dia a dia das bibliotecas. Agradeço aí até a tolerância com o tempo que você teve.